Olá! Para essa análise detalhada, vamos mergulhar fundo aqui nas fontes sobre o Simples Nacional, olhando especificamente a Lei Complementar 123 de 2006 e também a Resolução CGSN 140 de 2018. Um tema, assim, super central para quem está estudando para a era fiscal, né? Exatamente. A ideia hoje é destrinchar os pontos mais importantes dessas normas, sabe? Focando naquilo que realmente costuma aparecer nas provas de concurso, separar o que é essencial. É isso aí. Nossa missão aqui é tentar descomplicar um pouco esse regime, né? Destacar os fundamentos, aquelas regrinhas de cálculo que sempre geram dúvida, as vedações, que são cruciais, e, claro, aqueles detalhes que as bancas examinadoras, assim, parecem adorar cobrar. Ok, então, vamos lá, vamos começar a abrir essa caixa. Primeiro ponto. Me parece fundamental a gente entender que o Simples Nacional não surgiu do nada, né? Ele tem uma base lá na Constituição. Perfeito. Antes de entrar no regime tributário mesmo, é bom lembrar dos artigos 170, inciso 9 e 179 da Constituição de 88. Eles que mandam, assim, dar um tratamento jurídico diferenciado, mais favorável, para as microempresas, as MES, e para as empresas de pequeno porte, as EPPs. A ideia é incentivar essas empresas, né, pela importância econômica, social que elas têm. Aí a Lei Complementar 123 de 2006 veio justamente para regulamentar isso que a Constituição pediu. E essa natureza de lei complementar, isso tem uma implicação técnica importante, né? Não é qualquer lei. Tem sim, tem sim. A LC 123 ela se encaixa como uma norma geral em matéria de legislação tributária. Isso está lá no artigo 146, inciso 3A, a linha D da Constituição. Quer dizer o quê? Que ela só podia ser feita por lei complementar mesmo, que precisa de mais votos lá no Congresso para passar, maioria absoluta, e ela tem uma hierarquia superior às leis ordinárias nesse assunto específico de normas gerais para MEI e EPP. Isso garante que esses princípios valham para o Brasil inteiro de forma uniforme. Entendido. E outro ponto que as fontes que a gente viu destacam bem é que esse tratamento favorecido, ele vai além só do imposto, né? Sem dúvida alguma. A LC 123 criou o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Dentro desse estatuto maior, tem um monte de regra diferente em várias áreas. Tem coisa sobre licitação pública, simplificação para abrir e fechar empresa, regras trabalhistas próprias, acesso a crédito, a mercado. O Simples Nacional, que é o regime de imposto unificado, ele é só um capítulo dentro desse estatuto. É um erro bem comum achar que a LC 123 é só sobre imposto. Ela é muito mais ampla. Certo. E quem que pode ser ME ou EPP para ter acesso a tudo isso, incluindo o regime tributário? O critério principal é o faturamento, né? A receita bruta. Correto. O que define a receita bruta, a RB, do ano anterior. A microempresa ME é aquela que faturou igual ou menos que R$360 mil. Ok, 360 mil. E a empresa de pequeno porte, EPP, é a que faturou mais de R$360 mil e até no máximo R$4.800.000. 4.800.000. O teto. Isso. E só para lembrar, o MEI, o microempreendedor individual, tem um limite diferente, R$81 mil, e umas regras bem específicas lá no CIMEI, que é tipo uma modalidade dentro do Simples. E como que a lei define essa receita bruta? O que entra nesse cálculo e o que não entra, assim? A definição está lá no artigo 3º, parágrafo 1º da LC 123, e a resolução CGSN 140 detalha mais. Mas basicamente é o produto da venda de bens, o preço dos serviços prestados, o resultado em operações por conta de terceiros, e a lei manda excluir explicitamente as vendas que foram canceladas e os descontos incondicionais, aqueles que não dependem de nada para serem dados. Uma situação que sempre gera uma dúvida é quando a empresa começa no meio do ano. Como fica o limite para ela? Não é 4,8 milhões direto, né? Ótimo ponto, muito importante. Para a empresa que está começando, o limite de receita para ser ME ou EPP é proporcional. Proporcional ao número de meses entre o começo da atividade e o fim do ano. A continha prática é pegar a média mensal do limite, que dá R$30 mil para ME, né? 360 mil dividido por 12. E R$400 mil para EPP, que é 4,8 milhões por 12.
e multiplicar pelo número de meses que a empresa vai funcionar naquele primeiro ano. Ah, entendi. E um detalhe: qualquer fração de mês já conta como um mês inteiro para esse cálculo. Ah, então se abriu dia 15 de outubro... Exato. Se abrir o dia 15 de outubro, conta outubro, novembro e dezembro. São 3 meses. O limite de EPP para ela naquele ano seria 3 vezes R$400 mil, que dá R$1.200.000. Certo. E para evitar que empresa grande se divida só para entrar no Simples, as fontes falam da tal receita bruta global. Como funciona? Sim, isso é um mecanismo anti-elisão bem importante. A gente não olha só o CNPJ da empresa que quer entrar no Simples para ver se ela está abaixo dos 4,8 milhões. Em algumas situações específicas, tem que somar a receita dela com a de outras empresas que tenham ligação por causa dos sócios. Tipo sócio em comum. Isso. Por exemplo, se uma pessoa física tem mais de 10% em uma empresa que quer ser do Simples e também tem mais de 10% em outra que não é do Simples, tem que somar a receita das duas. Se essa soma passar dos 4,8 milhões, a primeira empresa não pode entrar ou tem que sair do Simples. Tem outras regras parecidas envolvendo o sócio que administra outra empresa. A ideia é sempre impedir que grupo grande se aproveite do regime, sabe? Entendi o enquadramento. Agora, sobre o regime tributário mesmo, o Simples Nacional. O ponto de partida é que ele não é obrigatório, né? Exato. O Simples Nacional é um regime especial unificado para pagar tributo, mas a adesão é facultativa, totalmente opcional. A empresa que é MEI ou EPP pode fazer as contas e ver se, para ela, talvez o lucro presumido ou até o lucro real não seria melhor. E se ela escolher o Simples? Bom, se ela optar pelo Simples e for aceita, aí essa escolha vira irretratável para o ano calendário inteiro. Não dá para mudar de ideia no meio do ano, tipo em julho falar, quero ir para o presumido. Não pode. E qual a grande vantagem que faz tanta empresa optar? É juntar tudo numa guia só, né? Sem dúvida. O principal atrativo é esse, pagar mensalmente com um documento só, o DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, um pacotão de 8 tributos. É fundamental saber quais são eles, hein? Cai direto em prova. Manda a lista. Vamos lá. 1. IRPJ. 2. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, mas não o da importação. 3. CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 4. COFINS, também não a da importação e outros casos. 5. Contribuição para o PIS/PASEP, mesma coisa. 6. A CPP, Contribuição Patronal Previdenciária, que é a parte da empresa para o INSS, exceto para algumas atividades do anexo 4. 7. O ICMS. E 8. O ISS. Essa lista é chave. Mas assim, as fontes deixam bem claro que tão importante quanto saber o que está dentro do DAS é saber o que ficou fora. E essa lista do que paga por fora não é pequena, não. É verdade. O artigo 13, lá no parágrafo 1º da LC 123, traz uma lista grande de tributos e situações que não entram nesse pagamento unificado do DAS. Os que mais costumam aparecer em prova, sabe, são IOF, Imposto de Importação, II, Imposto de Exportação, IE, ITR, o IRRF sobre aplicação financeira, IR sobre ganho de capital na venda de ativo, FGTS, a contribuição da INSS que desconta do empregado, e 2 que são campeões de audiência, o ICMS do diferencial de alíquotas, DIFAL, quando compra de outro estado para usar ou consumir. Certo, DIFAL. E o ICMS por substituição tributária, ICMS-ST. Além desses, tem ICMS na importação, PIS/COFINS e IPI na importação, tudo isso é pago por fora. Ou seja, a tal simplificação tem limites bem claros. A empresa do Simples ainda tem que se preocupar com um monte de outras guias e obrigações separadas, e a cobrança desses ICMS por fora, ST e DIFAL, os tribunais já confirmaram que pode, né? Sim, o STF já bateu o martelo. É constitucional cobrar ICMS, ST e também o ICMS DIFAL das empresas do Simples. Então, assim, para o concurseiro da área fiscal, é vital saber o que está dentro do DAS e o que está fora. Os dois são igualmente importantes. Falando em pontos vitais, o artigo 17 da LC 123,
Esse parece ser figurinha carimbada em concurso. Ele fala de quem não pode optar pelo simples, mesmo faturando pouco. Quais são as principais vedações? O artigo 17 é um clássico. Ele é longo, cheio de detalhe. Para facilitar, a gente pode agrupar as proibições, sabe? Tem vedações pela atividade da empresa, por exemplo, empresa que mexe com atividade financeira tipo factory, securitizadora, gestão de ativo. Não pode. Banco, financeira. Isso. Também quem atua com energia elétrica, seja gerando, transmitindo, distribuindo ou vendendo. E uma vedação clássica, muito cobrada, empresa que faz cessão ou locação de mão de obra. Essa para evitar a pejotização, né? Exatamente. A lei tenta coibir isso. Outras proibições: importar ou fabricar carro e moto, importar combustível, produzir ou vender no atacado alguns produtos tipo cigarro, bebida alcoólica, com exceção para os pequenos produtores artesanais, arma de fogo. Entendi. Além da atividade, a própria estrutura da sociedade pode impedir a opção, tipo, quem são sócios? Pode sim, são as vedações pela estrutura societária. Empresa que tem outra pessoa jurídica, PJ, como sócia, não pode. Os sócios têm que ser pessoas físicas ou MEI, em alguns casos. Ok, só pessoa física no quadro societário. Isso. Também não pode filial de empresa com sede lá fora, nem empresa que é sociedade por ações, SA. SA não pode ser simples. Não pode. E nem cooperativa, mas aqui tem uma exceção importante. Cooperativa que consumo pode optar pelo simples. As outras não. Interessante essa exceção. E, de novo, a gente volta no controle pela Receita Bruta Global. Aquelas situações que a gente já falou. Se um sócio pessoa física participa de outra empresa, simples ou não, ou se administra outra, e a soma das receitas de todo mundo ali envolvido passa dos 4,8 milhões, aí barra a entrada no simples. A lógica é sempre essa. Não deixar estrutura grande usar o benefício indevidamente. E tem também a questão de débitos, né? Estar devendo imposto pode impedir. Correto. É a vedação por débitos. A empresa não pode entrar no Simples se tiver débito com o INSS ou com as fazendas públicas, federal, estadual, do DF ou municipal, desde que a exigibilidade desse débito não esteja suspensa. Essa parte final é o pulo do gato, cuja exigibilidade não esteja suspensa. O que quer dizer isso na prática? O que suspende a exigibilidade? Isso conecta direto com a teoria geral do crédito tributário, lá no CTN, o Código Tributário Nacional. O artigo 151 do CTN diz o que suspende a exigibilidade. Os casos mais comuns são moratória, depósito do valor total em juízo, recurso administrativo pendente de decisão, liminar em mandado de segurança, tutela antecipada em outra ação e o parcelamento. Então se o débito está parcelado e a empresa está pagando em dia. Exatamente. Se o débito existe, mas está numa dessas situações, está parcelado e em dia, ou está sendo discutido na justiça como a liminar, ou no administrativo a exigibilidade está suspensa. E aí a empresa pode sim optar pelo simples, mesmo com o débito existindo. Entendi. O STF até já confirmou isso, foi no RE 627.543, que essa exigência de estar regular é constitucional, porque o simples é um benefício, é opcional. Ok, vamos dar uma respirada. São muitos detalhes mesmo, né? Mas super importantes para a prova. Espero que essa estrutura esteja ajudando a organizar as ideias aí para quem está ouvindo. Falando em ajuda, que outros temas de concurso tiram o sono por aí? O pessoal podia deixar nos comentários as sugestões para os próximos episódios aqui do Manda Resumos, né? Queremos saber o que mais está afligindo aí na preparação. Isso mesmo. O feedback de vocês direciona o nosso trabalho aqui. Deixem as sugestões. Bom, agora vamos voltar para a mecânica do simples. Como é que calcula o imposto? Certo. A resolução CGSN 140 detalha o cálculo. E um ponto inicial é que a empresa pode escolher entre 2 jeitos de apurar a base de cálculo todo mês. Quais são? São o regime de competência e o regime de caixa. O regime de competência é a regra geral. A receita do mês é reconhecida quando a venda acontece ou o serviço é prestado, não importa quando o dinheiro entrou. Vendeu em março, recebe em abril. A receita é de março. Ok, fato gerador. Isso. Já o regime de caixa é opcional.
A empresa pode escolher reconhecer a receita do mês só quando o dinheiro efetivamente entra no caixa. Vendeu em março, recebeu em abril. A receita vai ser considerada só em abril para calcular o imposto daquele mês. Mas essa opção pelo regime de caixa, ela tem uma aplicação bem limitada, né? Parece que aqui tem uma pegadinha comum. Exato, aqui tem que ter atenção máxima, atenção total. A opção pelo regime de caixa vale só, única e exclusivamente, para definir a base de cálculo mensal, ou seja, o valor sobre o qual a alíquota vai incidir para calcular o DAS do mês. Para todo o resto, dentro da lei do Simples, para ver se está dentro do limite anual de 4,8 milhões, para ver os sublimites e principalmente para achar a própria alíquota efetiva que vai ser usada no cálculo, a empresa tem que usar obrigatoriamente a receita pelo regime de competência. Ah, entendi. Então, mesmo optando pelo caixa para a receita do mês, na hora de achar a alíquota, tem que olhar a receita de competência dos últimos 12 meses. Perfeito. Essa dualidade é uma fonte clássica de erro e de questão de prova. Tem que ficar muito ligado nisso. Entendido. E como funciona o passo a passo para calcular o valor do DAS a pagar no mês, então? O cálculo tem uma sequência. São os passos específicos. Primeiro, achar a RBT12. Tem que somar a receita bruta total dos últimos 12 meses antes do mês que você está calculando. E essa soma é sempre pela receita de competência. Essa é a RBT12. Ok, RBT12 de competência. Passo 1. Segundo, encontrar a alíquota nominal e a parcela a deduzir, PD. Com o valor da RBT12, você vai na tabela do anexo certo para a atividade da empresa. Anexo I para comércio, 2 para indústria, 3I, 4 ou 5 para serviço. Lá na faixa da RBT12 você acha 2 números, a alíquota nominal e a parcela a deduzir. Certo. Buscar a tabela. Passo 2. Terceiro, calcular a alíquota efetiva. A alíquota que vai ser usada de verdade no mês é calculada com uma fórmula. A alíquota efetiva é igual a RBT12, alíquota nominal, parcela a deduzir, RBT12. Essa é a fórmula famosa. Passo 3. E o último passo? Quarto, calcular o valor do DAS. Aí sim, você pega a alíquota efetiva que você achou no passo 3 e multiplica pela receita bruta do mês, RBM. Essa RBM pode ser pelo regime de caixa ou competência, dependendo da opção da empresa para esse fim específico. Valor do DAS igual a RBM, alíquota efetiva. Essa fórmula da alíquota efetiva, ela serve para quê mesmo? Para suavizar a troca de faixa, né? Exatamente. Ela faz a tributação ser mais progressiva, evita aquele degrau enorme quando a empresa passa de uma faixa de faturamento para outra na tabela. Fica mais justo. E se a empresa tem mais de uma atividade? Tipo, vende produto, anexo 1, e presta serviço, anexo 3. Como faz o cálculo? Boa pergunta. Nesse caso, a empresa tem que separar as receitas por atividade e por anexo. Receita de comércio vai para o anexo 1, receita de serviço para o anexo 3, e assim por diante. O cálculo do imposto vai ser feito separado para cada tipo de receita, usando a alíquota efetiva respectiva. Ah, então calcula uma alíquota efetiva para cada anexo? Sim, mas atenção! Na hora de calcular a alíquota efetiva de cada atividade, lá no passo 3, usando a fórmula, a RBT12 que entra na fórmula é sempre a RBT12 global da empresa, ou seja, a soma de todas as receitas de competência dos últimos 12 meses, não importa de qual anexo. O artigo 25 da Resolução CGSN 140 explica direitinho essa separação. Entendi. RBT12 global para achar a alíquota, mas aplica sobre a receita separada de cada anexo. Complexo, hein? É um detalhezinho que pega. E ainda dentro do cálculo, para certos serviços, advogado, médico, engenheiro, auditor, tem o tal do fator R. Que bicho é esse? O fator R. Ele é basicamente uma conta de dividir. Você pega a folha de salários, com encargos, dos últimos 12 meses, e divide pela receita bruta total, a RBT12, também dos últimos 12 meses. Fator R igual folha, 12M, RBT12, 12M. E o resultado dessa conta define o quê? Define em qual anexo a receita daquele serviço vai ser tributada. A regra é: se o fator R der 28% ou 0,28 ou mais,
A receita vai para o anexo 3, que tem alíquotas geralmente mais baixas. Ok, 28% ou mais, anexo 3, imposto menor. Isso. Agora, se o fator R der menos que 28%, a receita vai ser tributada lá no anexo 5, que tem alíquotas bem mais altas. E qual a lógica por trás disso? Por que ligar a alíquota com a folha de pagamento? Se a gente pensar no contexto geral, o objetivo do governo foi claro: incentivar a contratação formal, o emprego com carteira assinada, em setores de serviço que geralmente têm um valor agregado maior e às vezes usam menos gente ou usam outras formas de contratação. Dando um imposto menor, anexo 3, para quem gasta proporcionalmente mais com folha de pagamento em relação à receita, o governo quer estimular o emprego formal nesses setores. Entender essa lógica ajuda a fixar a regra dos 28%, sabe? Faz sentido. Bom, além de calcular e pagar o DAS todo mês, quais são as principais obrigações acessórias, aqueles deveres de fazer, declarar, que a empresa do Simples tem? As fontes destacam principalmente duas declarações. A primeira é o PGDAS-D. É aquele programa online que a empresa acessa todo mês, lá ela informa as receitas separadinhas por atividade, aí o sistema calcula o Simples e gera o DAS para pagar. Tem que entregar todo mês, mesmo se não teve faturamento. Certo, o PGDAS-D é mensal. E a outra? A outra é a DEFIS, a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais. Essa é anual. Tem que entregar até 31 de março do ano seguinte. A DEFIS traz informações mais completas da empresa: quem são os sócios, quantos empregados tem, se distribui o lucro, quanto tinha em caixa, total de despesas. É um raio-x mais amplo. E um ponto que chama atenção nas fontes é a força dessas declarações. Elas não são só para informar, né? Exatamente. Isso é crucial. O que a empresa informa no PGDAS-D e na DEFIS vale como confissão de dívida. E é o documento que o fisco precisa para cobrar o que não foi pago. Isso significa que o Simples funciona, na maior parte, por lançamento por homologação. O contribuinte calcula, declara e paga. A própria declaração já cria o crédito tributário. Ah, então se declarou no PGDAS-D e não pagou? O fisco não precisa fazer um auto de infração para cobrar aquele valor declarado. Ele já pode inscrever direto em dívida ativa e ir para a cobrança na justiça. Agiliza muito a cobrança para a Receita, para o Estado, para o município. E quem fiscaliza isso tudo? É só a Receita Federal? Não, a competência para fiscalizar o Simples é compartilhada. Quem fiscaliza é a Receita Federal, as Secretarias de Fazenda dos Estados e do DF e também as Secretarias de Finanças dos municípios. A atuação deles é coordenada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, o CGSN, e geralmente usam um sistema eletrônico único, o CEFISC. Então, na prática, um fiscal do Estado, por exemplo, pode auditar e lançar todos os tributos do Simples, federal, estadual e municipal, que estão ali na guia única. A lei mais recente até reforçou essa cooperação entre eles. Vamos agora para alguns tópicos que as fontes e a prática mostram que são quentes, que caem muito em prova. A exclusão do Simples Nacional é um deles. Como que uma empresa pode ser chutada para fora do regime? A exclusão pode acontecer de dois jeitos principais. Ou a própria empresa comunica que não atende mais às regras, é a comunicação obrigatória, ou o fisco faz isso de ofício, por um ato administrativo. Os motivos mais comuns para a exclusão são: se encaixar em alguma daquelas proibições do artigo 17 que a gente viu, ter sido criada por cisão de outra empresa nos últimos 5 anos, ou o mais comum de todos na prática, passar do limite anual de receita bruta de 4,8 milhões de reais. E os efeitos dessa exclusão por estourar o faturamento são sempre os mesmos? Começa a valer no ano seguinte? Não. E aqui está um ponto crítico para as provas. Os efeitos dependem do quanto passou do limite. Se passou até 20% do limite, ou seja, faturou entre 4,8 milhões e 5.760.000, a exclusão só vale a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. A empresa termina o ano no Simples. Ok, passou um pouquinho, só sai no outro ano. Isso. Mas se o excesso foi maior que 20%, faturou mais que 5.760.000, aí a exclusão já começa a valer a partir do mês seguinte àquele em que estourou o limite. Opa! Aí é mais rápido. Bem mais rápido. E tem um caso pior ainda. Se esse estouro grande, maior que 20% do limite proporcional, acontece justo no ano em que a empresa começou as atividades,
Aí os efeitos da exclusão são retroativos lá para o início das atividades. Nossa! E aí? Aí a empresa tem que refazer tudo. Recalcular e pagar todos os impostos, IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, IPI, CPP, ICMS, ISS, como se fosse lucro presumido ou real, desde o primeiro mês, com juros e multa. É uma pancada bem forte. Pega muita gente desprevenida. Outro ponto que gera muita confusão: os sublimites de ICMS e ISS. Que história é essa? A Lei Complementar 123 permite que os estados e o DF adotem limites de receita bruta menores que o teto nacional de 4,8 milhões, mas só para fins de pagar o ICMS e o ISS dentro do Simples. Esses limites menores são o sublimite. A própria lei já define faixas de sublimite, hoje 1,8 milhão ou 3,6 milhões, que os estados podem escolher dependendo da participação deles no PIB do Brasil. Estado com PIB menor pode ter sublimite menor. E qual a consequência para a empresa que passa desse sublimite do Estado, mas ainda está abaixo dos 4,8 milhões no total? Ela sai do Simples? Essa é a chave. Não, ela não sai do Simples Nacional. Se a empresa passa do sublimite de ICMS e ISS do seu estado, mas a receita total dela no ano continua igual ou abaixo dos 4,8 milhões, ela continua no Simples para os tributos federais, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, CPP. Tudo normal para esses. Ah, então ela continua pagando DAS para os federais. Exato. Só que, a partir do ano seguinte ao que ela estourou o sublimite, ela fica impedida de pagar o ICMS ou o ISS na forma simplificada, dentro do DAS. Ela vai ter que calcular e pagar esses dois impostos por fora, seguindo as regras normais do Estado, para o ICMS, geralmente débito e crédito, e do município, para o ISS. Entendi. Fica um regime meio híbrido, então. Simples para os federais, normal para o ICMS e ISS. Exatamente isso. Para fechar esses tópicos quentes, vamos falar rapidinho dos benefícios em licitações públicas, lá nos artigos 42 a 49 da LC 123. Quais são os principais? A LC 123 deu uma força para as MEIs e EPPs competirem nas compras do governo. Tem umas vantagens importantes. Uma é a regularidade fiscal tardia. Se uma MEI, EPP, ganha a licitação, mas está com algum problema para comprovar que está em dia com imposto ou obrigação trabalhista, ela ganha um prazo extra de 5 dias úteis, que pode ser prorrogado por mais 5 para se regularizar e apresentar o documento. Empresa grande não tem essa colher de chá. Uma segunda chance, né? Isso. Outra é o empate ficto. A lei cria um empate que não é real. Se a proposta da MEI, EPP for igual ou até 10% mais cara que a melhor proposta, desde que essa melhor não seja de outra MEI, já é considerado empate. No pregão, essa margem é 5%. E aí? Aí a MEI EPP, que está nesse empate ficto, tem a chance de dar um lance final menor que o da primeira colocada. Se ela cobrir, ela leva a licitação. Interessante. E tem mais? Tem sim. A exclusividade e a cota reservada. O governo é obrigado a fazer licitação só para MEI e EPP quando o valor for de até R$80 mil. E em licitação para comprar coisa que dá para dividir, tipo muitas cadeiras, o governo tem que reservar uma cota de até 25% do total para ser comprada só de MEI e EPP. E sobre esses benefícios de licitação? Tem um detalhe crucial sobre quem tem direito a eles, que às vezes o pessoal esquece, né? Exatamente. Ponto fundamental, e que até mudaram a lei LC 147/2014 para deixar isso bem claro. Todos esses benefícios em licitação, prazo extra, empate ficto, exclusividade, cota e outros direitos que não são de imposto lá do Estatuto da MEI e EPP, eles valem para todas as empresas que se encaixam no faturamento de microempresa ou empresa de pequeno porte. Não importa se elas são ou não optantes pelo regime do Simples Nacional para pagar imposto. Ah, então uma IEPP que paga imposto pelo lucro presumido, ela tem direito ao empate ficto? Tem sim. O critério para esses benefícios de licitação é o porte da empresa, definido pelo faturamento, e não o regime tributário que ela escolheu. Muita gente confunde isso. Importantíssimo esse ponto. Para a gente complementar a análise das leis, é sempre bom ver o que os tribunais dizem, né? Alguma decisão importante sobre o Simples? Sim, algumas decisões dos tribunais superiores ajudam a entender melhor. O STF, como a gente já falou, lá no RE
627543, disse que é constitucional exigir que a empresa esteja com os impostos em dia para poder entrar e ficar no Simples. Certo. Também o STF, na AD 5464, confirmou que pode cobrar o ICMS-ST das empresas do Simples, porque o Simples cobre o ICMS da operação da própria empresa, não o imposto que ela paga por responsabilidade pelos outros da cadeia. Ok, ST também é constitucional. Mais recente, o STF julgou o tema 1284 e reforçou que para cobrar o ICMS de FAO das empresas do Simples, precisa ter uma lei estadual específica falando disso. Não adianta só a LC 123 ou um decreto do governador. Tem que ter lei mesmo por causa do princípio da legalidade. Lei em sentido estrito para o DIFAL. Isso. E vale lembrar uma decisão antiga do STJ, do tempo do Simples Federal, antes da LC 123, mas que a lógica ainda vale. ERSP 511001-MG. O STJ entendeu que aquela retenção de 11% de INSS na nota de serviço concessão de mão de obra não combinava com o Simples, porque a CPP, a parte do INSS da empresa, já estava no pagamento único. Seria cobrar 2 vezes a mesma coisa. Bis in idem. Vendo toda essa estrutura, regras, vedações, exceções, fica a pergunta, o Simples Nacional é sempre a melhor opção para uma ME ou EPP? Como ele se compara, assim, rapidamente com o lucro presumido e o lucro real? Essa pergunta é crucial. E a resposta é: nem sempre. A escolha do regime é estratégica, depende muito da realidade de cada empresa. A grande diferença está na base de cálculo dos impostos. O Simples Nacional pega a receita bruta e aplica a alíquota efetiva progressiva. Base na receita. O lucro presumido também parte da receita bruta, mas aplica um percentual de presunção de lucro que a lei define para cada atividade. O IRPJ e a CSLL são calculados sobre esse lucro presumido. PIS e COFINS são cumulativos, alíquotas baixinhas, 0,65% e 3%. Base no lucro presumido. E o lucro real calcula o imposto sobre o lucro líquido real, o lucro contábil ajustado, é o lucro que a empresa realmente teve. PIS e COFINS são não cumulativos, alíquotas mais altas, 1,65% e 7,6%, mas pode descontar créditos de vários custos e despesas. Base no lucro real com créditos. Então, que tipo de empresa se daria melhor em cada um, de forma geral? Olha, de forma bem simplificada, uma empresa com margem de lucro muito apertada ou com um custo dedutível muito alto, tipo um comércio que gira muito e ganha pouco em cada venda. Talvez o lucro real seja melhor. Vai pagar imposto só sobre o lucro pequeno que teve. No Simples, pagaria sobre o faturamento todo. Certo, margem baixa, talvez real. Uma empresa de serviço com lucro muito alto, pouco custo, folha de pagamento baixa. Pode ser que o lucro presumido seja bom, principalmente se o lucro real for bem maior que o percentual que a lei presume. Lucro alto, pouco custo, talvez presumido. E o Simples Nacional? Ele tende a ser mais interessante para a empresa com margem de lucro média para alta e principalmente que tem uma folha de pagamento relevante, porque a CPP, INSS da empresa, está embutida na alíquota única sobre a receita, e isso pode ser melhor do que pagar os 20% sobre a folha lá no presumido real, com algumas exceções, mas assim, não tem regra de bolso. A análise tem que ser feita caso a caso, simulando os cenários. Ufa! Analisamos bastante coisa das fontes sobre o Simples Nacional hoje, hein? A base constitucional, a diferença entre o estatuto e o regime tributário, quem pode e quem não pode, com destaque para as vedações do artigo 17, a sistemática de cálculo com alíquota efetiva, RBT 12, regime de caixa versus competência, as obrigações acessórias, PGDAS e DEFIS e a confissão de dívida. E os tópicos quentes, como exclusão, sublimites e os benefícios em licitação que valem para todas as microempresas e pequenas empresas, optantes ou não. Então, o que tudo isso significa? Fica muito claro que dominar esses detalhes todos, que vêm da LC 123 e da Resolução CGSN 140, é, assim, fundamental para quem está se preparando para a área fiscal. Não tem como fugir. E fica até uma reflexão final que surge dessa análise toda das normas, né?
Diante dessa complexidade toda que a gente viu ter que lidar com ICMS-ST e DIFAL por fora, regra de fator R, sublimite estadual, as inúmeras vedações, as particularidades do cálculo, será que o nome Simples Nacional ainda descreve bem a jornada tributária dessas empresas? E talvez mais importante para o nosso público aqui, será que descreve o nível de detalhe e conhecimento que se exige do futuro auditor fiscal sobre esse regime? É algo para a gente pensar. Excelente ponto para a gente refletir. Agradecemos muito a companhia de vocês em mais essa análise aprofundada aqui das fontes sobre o Simples Nacional. Esperamos que essa exploração tenha sido útil para organizar o estudo desse tema tão importante. Continuem firmes aí na preparação, o esforço para entender essas regras com certeza vai fazer a diferença lá na frente. Até a próxima análise, fiquem ligados.